É isso, gente. Conforme o pessoal for entrando, né? Não sei se mais gente vai entrar. Só um minutinho aí, pessoal. Poder a gente já começa. Bom, gente, acho que já dá para começar, né? O pessoalzinho que entrou aí, a gente começa. Se entrar mais alguém, a gente vai aceitando aqui, tá certo? Pois bem, meu nome, para quem não conhece, Márcio. Eu sou acadêmico do primeiro período do curso de Medicina da UFTM e vou trabalhar com vocês a parte final de literatura, a partir de realismo. A gente segue realismo e naturalismo hoje. Na próxima aula que eu tiver com vocês, acho que vai ser daqui umas 2 ou 3 semanas, simbolismo e parnasianismo. Aí segue com pré-modernismo, vanguardas europeias e modernismo em Portugal. E depois uma semana para cada tempo do modernismo brasileiro, que aí são mais autores, né, um negócio mais complexo, né? Também a área do que mais cai nos vestibulares, junto com romantismo, que a Larissa brilhantemente passou para vocês. Então, a gente começa o nosso assunto partindo do romantismo que ela passou com o realismo e naturalismo, certo? Vamos ver. Aí a gente passa aqui, ó. Os slides, eles estão com o texto completo porque, primariamente, a gente iria gravar as aulas, né, para mandar para vocês, e eu ia disponibilizar esses slides para caso vocês precisassem estudar por parte teórica, certo? Eu posso disponibilizar, não tem problema algum. Essa live vai ficar gravada também, para quem não conseguiu acessar agora, ou quem precisar rever alguma coisa. Mas, então, o slide está com um pouco mais de texto, vocês vão ver que os slides das aulas de modernismo vão estar só com os tópicos, e aí eu vou, a partir desses tópicos, falando com vocês, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa da gente entender no realismo é o contexto histórico onde ele surge, certo? A gente tem que pensar que, a partir de 1850, a segunda revolução industrial, que vocês acredito que vão ver ou já estejam vendo nas aulas de história, de geografia, ela muda o pensamento social, certo? E ela afeta principalmente a classe média urbana, né? Os trabalhadores, o pessoal, os liberais, né? Enfim, lá, os valores liberais, ou seja, o livre comércio, a concorrência, a lei da oferta e da procura, que vocês estudam na parte de história, os valores abolicionistas, que a gente vê várias leis que culminam com a Lei Áurea no fim da escravidão, em 1888, e os valores republicanos, né, o fim das monarquias tradicionais, que passam a virar uma república, né, os países passam do estado de monarquia para o estado de república. Tudo isso muda a maneira como a sociedade pensa, porque são mudanças que ocorrem na estrutura de uma sociedade que culminam com a mudança de pensamento, né? E essa mudança de pensamento, ela foi alimentada por meio das teorias positivistas e deterministas, que a gente vai ver mais para frente, porque elas influenciam muito o naturalismo, que é, como a gente vai perceber daqui a pouco, um braço do realismo, sabe? Uma vertente, vamos dizer assim. E assim surge, portanto, o realismo, uma nova fase da literatura mundial, certo? O início do realismo é pautado pela publicação do romance chamado Madame Bovary, do Gustave Flaubert, que foi publicado na França em 1857.
Por que que ele é considerado o início do realismo na França? Porque ele causou muita polêmica entre os leitores e principalmente as leitoras, né? As meninas, moças, que no lazer dos seus afazeres domésticos, que também não eram muitos, porque na época se tinha os escravos, os trabalhadores que faziam as coisas, né? Elas tinham muito tempo livre. Esse tempo livre era gastado lendo, na maior parte do tempo, sabe? Na maior parte das vezes. Imagine os leitores, as leitoras, os moços e as moças, encontrando um livro, acostumados com a leitura romântica, né? Da idealização que vocês já estudaram, da subjetividade, das coisas totalmente, sabe, com um fundinho de imaginação, de heroísmo, que tudo no final dá certo. Imagine esses leitores com essa cabeça, lendo uma coisa que na época foi considerada uma leitura indecente, uma leitura corruptora, era uma leitura que movimentava a cabeça das pessoas de uma maneira errada. Por quê? Porque ele simplesmente tratava de temas como o adultério, como a estupidez humana, como as fraquezas do homem, e até como o suicídio, certo? Então, foi um livro que causou polêmica. E por essa polêmica não ter sido observada antes, a gente tem esse livro como marco inicial de uma coisa nova que estava surgindo na literatura. Essa coisa nova a gente chama de realismo, certo? Aqui eu vou passar para vocês características gerais da escola literária que a gente estuda como realismo. Depois a gente vai ver o realismo português, em Portugal, obviamente, e depois o realismo brasileiro, certo? Muito bem. De uma forma geral, o período abrange uma grande quantidade de autores que se distinguem, ou seja, cada um deles faz uma coisa que traz consigo de particular e obedece também às coisas que se faziam, que estavam em voga naquele período, né? Olha lá, as particularidades vão ser tratadas de acordo com a apresentação de cada um, que eu já vou falar. Mas, sintetizando as principais características da maioria desses escritores, o que a gente tem? A gente tem a verossimilhança, que nada mais é do que a proximidade da narrativa com situações do cotidiano, certo? Sem aquele caráter ilusório, aquele caráter inventivo dos românticos, entende? Por que a gente vai usar a verossimilhança no realismo? Para narrar a realidade, ainda que dura, da nossa população. Entende? Então, verossimilhança, a primeira grande característica do realismo, certo? Essa característica que nos permite sair do caráter ilusório e narrar as situações cotidianas de acordo com como elas acontecem, certo? Sem ficar inventando muita coisa. A próxima grande característica é a objetividade, ou seja, enquanto o romantismo era subjetivo, enquanto o romantismo demorava para dizer o que queria dizer, o realismo não, ele vai direto ao ponto, certo? Ele não desvia a sua atenção com coisas que não têm importância, certo? José de Alencar demora 5 páginas para narrar uma menina embaixo de uma árvore, certo? Machado de Assis e Eça de Queiroz não podiam perder esse tempo. Eles tinham uma realidade muito dura e muito difícil a ser narrada, de modo que o leitor precisa saber o que é realmente importante, certo? E a terceira e última característica geral é uma observação crítica daquilo que está ao seu redor, ou seja, o papel do escritor nada mais é do que trazer a realidade do seu mundo ao leitor, e não inventar uma realidade hipotética em que tudo dê certo, certo? Então a gente vê, mostram-se os problemas da vida pública e os contrastes da vida íntima, certo? Numa forma de buscar entender as causas da falta de liberdade da grande maioria da população. Então, o que falta? Falta liberdade de fala, falta liberdade de poder, falta liberdade de compra. A gente está lidando com uma sociedade que está corrompida, corrompida eu não diria, mas que está assustada com o avanço da industrialização, uma sociedade que está saindo de uma monarquia
e uma sociedade que está saindo da escravidão, certo? Aí a gente entra num debate infinito sobre essas coisas a serem narradas pelos escritores realistas. É uma mudança muito grande no pensamento social. E isso tudo acarreta falhas de conduta, muitas vezes falha de caráter, até que as pessoas se adaptem a essa nova realidade, de modo que todas essas contradições vão ser narradas pelo escritor realista, certo? Essas três características básicas. Então, a verossimilhança, que, contrariando os ideais românticos, é uma coisa pautada na realidade, a objetividade, que é ir direto ao ponto, sem enrolações, e uma observação crítica, ou seja, se eu tiver que falar mal de alguma classe social, eu vou falar, mesmo que isso for politicamente incorreto, certo? A minha obrigação é dizer o que está errado ao meu redor. Maravilha? Então, a gente começa com o realismo em Portugal, que a gente tem que entender. Realismo em Portugal, você vê aí, uns aninhos após o Madame Bovary ser lançado na França, alguma coisa começou a mudar na Europa, e vocês vão ver que no mundo todo. Em 1865, em Portugal, aconteceu um negócio curioso, que foi apelidado como Questão Coimbra. A Larissa já deve ter comentado alguma coisa com vocês, porque é uma discussão acadêmica, né, entre os alunos da Faculdade de Letras de Lisboa e de Coimbra. O que acontece? Se propunha discutir se se Portugal continuaria a produzir uma literatura romântica, ou abriria as portas para se tentar produzir uma literatura realista, certo? Então, a gente tem uma contradição muito grande, uma briga entre a tradição romântica e a inovação realista, certo? A tradição romântica era representada por um poeta, já de idade, o senhor Antônio Feliciano de Castilho, que, em Lisboa, como professor da Universidade de Letras, poeta, respeitadíssimo, defendia que Portugal não devia abrir mão das idealizações românticas para as inovações realistas. Por outro lado, você tem o jovem Antero de Quental, estudante de Direito em Coimbra, que propõe o contrário disso. Ele diz assim: nós precisamos abrir o nosso país àquilo que, de novo, existe no mundo, certo? Uma literatura pautada no real, mesmo que esse real tenha problemas. Obviamente, a nossa função como escritor vai ser mostrar esses problemas para a sociedade, o que todo mundo quer esconder, para que isso seja resolvido, certo? Aí a gente vê que, nessa discussão toda, o segundo nome, ou seja, Antero de Quental, conquistou maiores apoiadores no âmbito literário português, e após as conferências do Cassino Lisbonense, que foi uma série de reuniões que ocorreram nesse período, você tem o início do realismo português pautado nas características que a gente já viu: verossimilhança, objetividade crítica, observação crítica e objetividade, certo? O ir direto ao ponto. Muito bem. Agora a gente vai aos principais autores e as principais obras do realismo português. O primeiro deles é Antero de Quental, como já dito anteriormente, que saiu vencedor da Questão Coimbra. Ele foi um poeta que buscou retratar a essência da existência humana, certo? Ele foi o autor das Odes Modernas, entre outras obras, e que cometeu suicídio aos 49 anos. A sua poesia é dividida em dois polos distintos: o polo luminoso, em que ele trata com euforia o progresso da humanidade. Você pense, naquela época, a industrialização chegando, né, saindo da Inglaterra e invadindo outros países da Europa. Por outro lado, ele narra um polo noturno, que é marcado por uma depressão, por uma ilusão de que tudo não passa de uma fantasia e que, no fim, os problemas continuam existindo, e até pelo pessimismo, como a gente vê
que culmina no seu suicídio precoce, certo? Então, esse é Antero de Quental, um poeta contraditório em suas partes, mas que nos deixou uma poesia muito interessante, muito bacana de ser lida, certo? O próximo deles também é um menino que morreu muito novo, chamado Cesário Verde, que pouca gente conhece, mas que, hora ou outra, desponta com os trechos de seus poemas são muito longos, não tem uma obra grande, é uma obra pequena, que seria o único livro que foi publicado depois da sua morte. Chama-se O Livro de Cesário Verde, certo? A criatividade não foi muito boa de quem deu o título, mas o que nos interessa é o seguinte: Cesário Verde é inovador. Ele morre mais novo que Antero, com 31 anos, e os poemas são publicados póstumamente. Mas o que é inovador? Ele dá uma característica ao poema que nunca se tinha visto, uma linguagem que a gente chama de cinematográfica, ou seja, uma linguagem que relata o espontâneo, sabe? Ele tem um poema longo que ele fala sobre uma visita que ele faz a uma feira livre, em que se vende as verduras, os legumes, as outras coisas, né, os alimentos. E quando ele vai narrando aquilo tudo, parece que você está andando na feira junto com ele. Então, a impressão que dá é que a linguagem parece de cinema. Quando você lê o poema, você tem a impressão de que a coisa está andando junto, certo? Não é uma descrição de uma paisagem parada, uma descrição de um objeto. É uma coisa espontânea. Daí, a característica mais importante de Cesário Verde, certo? O nosso grande representante do realismo português, o maior deles, que se destacou principalmente pela produção de romances polêmicos, é o Eça de Queiroz, sem sombra de dúvida. O Otão dizendo que detesta. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu também prefiro o Machado de Assis, mas a influência do Eça no Machado também é considerável. O que a gente pode entender do Eça de Queiroz? Primeira coisa, o primeiro romance dele, considerado realista, é o chamado Crime do Padre Amaro, certo? É o primeiro romance realista publicado em Portugal. Você veja só. A questão Coimbra, 1865. O Crime do Padre Amaro só vem 10 anos depois sedimentar a literatura realista em Portugal, certo? Além dele, você tem outros títulos, o Primo Basílio, A Cidade e as Serras, que são expoentes máximos do realismo no país. Ninguém escreveu obras realistas como essa de Queiroz em Portugal. Ninguém conseguiu a proeza, porque ele tem uma obra extensa, uma obra detalhada, sabe, com inúmeras divisões que não vale a pena a gente citar aqui, porque não é do nosso interesse. Basta que vocês conheçam os principais títulos e entendam que ele é um expoente considerável do realismo que vai influenciar Machado de Assis e outros nomes da literatura brasileira, certo? Olha lá, ele se vale de temas polêmicos, adultério, corrupção, prós e contras da modernidade, sacrilégios contra a castidade. Você veja o crime do Padre Amaro, gente. O padre comete um crime. Então, isso é uma coisa que não se falava, por mais que vez ou outra acontecesse, era uma coisa que ficava guardada a sete chaves, né? Motivo de vergonha, motivo de segredo. E ele não, ele botava a coisa na boca do trombone, entendeu? O Eça, então, ele nos expõe a crua realidade da vida, escancara todos os podres que a elite romântica tentava burlar ou esconder, certo? Eça de Queiroz, fundamental ao realismo português. Muito bem, agora a gente entra no realismo do Brasil, porque uma vez que a gente estuda Portugal, para entender, né, quem nos impôs a língua portuguesa na colonização, a gente estuda os frutos dela aqui no Brasil, certo? Em 1881, a gente tem Machado de Assis publicando um livro muito curioso, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que inclusive já deixo aqui um recado, vou reforçar no final da aula. Semana que vem seria a minha primeira monitoria, certo? No dia 20.
Eu vou confirmar se vai ser às 5 ou às 6 horas e passo para vocês, mas a ideia é que a gente faça um debate sobre memórias póstumas, aproveitando essa aula de realismo que a gente está tendo hoje, e a monitoria, eu faria, né, a resolução comentada, vou fazer a resolução comentada dos exercícios que eu vou mandar para vocês, e aí eu faço um vídeo aqui em casa mesmo, comentando, para não tomar o tempo da nossa monitoria, para poder aproveitar para a gente discutir mais sobre esse livro, que é um livro sensacional. Veja bem, é um livro que narra a vida, os desastres, as glórias e a morte do narrador personagem Brás Cubas, que depois de morto, resolve escrever a sua história, certo? O livro é recheado de ironia, de reflexões filosóficas, de diálogos com outros textos de grandes autores europeus, e o autor se vale de todas as características que a gente já estudou, aquelas três gerais, né? E ele soma isso a uma riqueza de formas e de conteúdos que é impecável, gente. Sabe? O Machado de Assis é quase que mais moderno do que o modernismo, se a gente for parar para pensar, porque ele veio antes e ele fez coisas, hoje você olha o livro e você fala, meu, o cara foi capaz de pensar nisso, sabe? Numa época muito tradicional, uma época muito fechada. Vocês vão entender por quê. Veja bem, Machado de Assis teve o seu ápice literário quando ele publicou a chamada trilogia realista, né? Começa com Memórias Póstumas de Brás Cubas, vai para Quincas Borba, que é uma referência obrigatória da prova da FUVEST, para quem vai prestar a prova da USP, daqui do estado de São Paulo, né? Antes era Memórias Póstumas, agora, desde o ano passado, Quincas Borba, também um livro sensacional. E ele termina, fechando com chave de ouro com Dom Casmurro, certo? Em todos, a maestria de Machado em mostrar a podridão da realidade social, econômica, religiosa e política do país supera tudo o que a literatura brasileira havia produzido em relação ao retrato real e sincero de uma nação, certo? É válido ressaltar que Machado de Assis merece todos os nossos louvores, porque ele era filho de pintor e de lavadeira, certo? Ele era gago, ele era epilético, e ele terminou a vida dele como fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, que, por sinal, hoje é conhecida como Casa de Machado. Então, a importância desse homem não dá para ser dita assim em poucos minutos, mas é válido conhecer tudo o que ele escreveu, principalmente a trilogia realista, nosso assunto maior de hoje. É um exemplo digno de superação, sabe? Não tenho o que dizer, só aplaudir e saber que ter Machado de Assis como uma referência da literatura brasileira é algo que nos engrandece muito, certo? A seguir, a gente analisa juntos o capítulo 135 de Dom Casmurro. Eu trouxe um trechinho para a gente ver como que a gente pode analisar. Como eu disse no início da aula, os slides estão com um texto grande, porque essa aula ia ser gravada anteriormente, então eu deixei um slide, assim, bem teórico, para que vocês pudessem ter acesso a ele e estudar por ele, caso a gravação não dê certo, por isso que está cheio de coisa. Os slides de modernismo brasileiro, eu prometo que são em tópicos, aí vai ser muito mais dos meus comentários mesmo, certo? Mas vamos ver. Capítulo 135 de Dom Casmurro, Otelo. Ele diz assim, detalhe, o que está entre parênteses sou eu comentando, certo? Ele diz, jantei fora, de noite fui ao teatro. Representava-se justamente Otelo, que eu não vira nem lera nunca. Sabia apenas o assunto. Agora, que assunto é esse? É um ciúme doentio do personagem Otelo pela prendada e bela Desdêmona. É uma peça de Shakespeare. E aí ele continua. Estimei a coincidência, aí você já vê uma intertextualidade da peça de Shakespeare com o drama vivido por Bentinho. Bentinho é quem narra Dom Casmurro. Bentinho desconfia que sua mulher Capitu o traiu com seu melhor amigo Escobar. Vocês sabem que é uma traição
duvidosa, uns acham que traiu, outros acham que não traiu. A gente não discute, porque cada um tem a sua opinião e pode provar de inúmeros jeitos. Essa é a graça do livro, certo? A gente nunca saber direito o que Machado nos quis dizer. De modo que, você veja bem, ele estima a coincidência da coisa que ele vivia, né? Da desconfiança que ele vivia, o Bentinho, com o Otelo que ele foi assistir ao teatro, certo? Olha lá, ele diz: as senhoras ficavam quase todas nos camarotes, enquanto os homens iam fumar. Isso ele já faz sutilmente um retrato da alta sociedade brasileira que tinha dinheiro para frequentar os teatros, certo? Então, eu perguntava a mim mesmo se alguma daquelas não teria amado alguém que jazesse agora no cemitério, e vinham outras incoerências, até que o pano subia e continuava a peça. O que ele fez? Ele foi sutil, ele foi elegante, ele foi irônico, e ele veio aqui e te deu um tapa na cara. Porque, veja bem, ele propôs um retrato de uma sociedade corrompida por traições, por incertezas e por angústias, fraca por natureza, que esconde os pecados por entre a pompa e a riqueza dos modos e das mentiras. Porque ele diz: quantas dessas senhoras que estão aí agora vendo essa peça também não teriam um grande amor que hoje já está morto no cemitério e que elas tiveram que abdicar porque as tradições e o politicamente correto as impediu de viver uma grande história de amor para casar possivelmente com um casamento de negócios com essa pessoa que agora foi fumar lá fora enquanto a deixou sozinha, sabe, vendo a peça. Então, são sutilezas que Machado de Assis nos traz e que ele mostra o quanto a sociedade, desde aquela época, já era corrompida, só que era uma corrupção que ficava escondida entre a pompa e a riqueza dos modos. As senhoras muito finas jamais poderiam permitir com que alguém de fora pensasse tudo isso delas. No entanto, Machado pensa e nos traz brilhantemente, certo? Esse é um trechinho, e aí eu deixei aqui 2 links, eu vou sempre deixar alguns links no final de cada assunto, para quem tiver curiosidade de conhecer um pouco, eu deixei um link aí onde você tem tudo de Machado de Assis, certo? É uma obra imensa, uma obra que você leva a vida inteira para ler, e mais um pouco. Mas vale a pena ressaltar a trilogia realista para quem quiser conhecer. Não precisa ser agora, vocês estão com muitos compromissos por conta dessa coisa toda, desse ano turbulento que a gente vive. Mas para quem tiver interesse, curiosidade, um dia, de repente, quem sabe, conhecer Machado de Assis, esse link disponibiliza todos os livros, porque a obra inteira, hoje em dia, já é domínio público, certo? Todos os livros de graça, e é uma preciosidade ter isso em mãos para consultas futuras, conhecimento, enfim, certo? Isso pode ajudar na redação de vocês sabem melhor do que eu, certo? Desculpa. E para quem quiser um jeito diferente de estudar o Machadão, segue o link do filme brasileiro. Fizeram um filme há pouco tempo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele é muito fiel à obra e vale a pena ser assistido se você não tiver tempo de ler o livro, quiser saber mais sobre a história, às vezes uma prova que você vai prestar, tem alguma coisa assim, ou mesmo para você se inteirar dessa maneira do Machado de conduzir os personagens, as tramas, enfim. Fica aí o link do filme e o link para o acesso à obra completa, tá? Tem romance, tem teatro, tem conto, tem crônica, tem poesia, para todo gosto, certo? A Rua está dizendo, bem lembrado, uma minissérie produzida pela Globo, inspirada em Dom Casmurro, verdade, chama-se Capitu. Já faz alguns anos também que foi lançada, vale a pena, eu não sei como consegui-la, mas acredito que uma pesquisa breve já dê algum parâmetro. A minissérie chama-se Capitu, e também ajuda bastante, também essa é sobre Dom Casmurro, certo? E o filme que eu botei sobre Memórias Póstumas. Maravilha? Então, fechamos aí o nosso querido
realismo. E agora a gente pega o barco do realismo e se envereda por um braço dele, que a gente conhece como naturalismo. Muito bem. No Brasil, a gente estuda, só um detalhe, a gente estuda o naturalismo somente o brasileiro, por conta desse filtro dos nossos vestibulares, dos nossos principais vestibulares. Então, pelo menos a gente tem aí um alívio de não ter que saber nada sobre o naturalismo português, certo? No Brasil, ele nasce no mesmo ano do realismo, como uma vertente dele. Vocês vão entender que é uma vertente porque ele pega um pouco do modo de narrar do realismo e utiliza outras teorias deterministas e positivistas que a gente já vai entender, certo? Olha aí, ó, ele nasce em 1881, no mesmo ano, com a publicação de um livro chamado O Mulato, de Aloysio Azevedo, certo? Como eu disse, muitas vezes o modo de narrar realista é aproveitado, mas o naturalismo se caracteriza principalmente pela influência maciça de teorias do final do século XIX que a gente vai ver agora, certo? Eduardo está dizendo que nunca entendeu muito bem a diferença entre um e o outro. A diferença entre si é justamente o uso dessas teorias que a gente vai ver. O naturalismo usa muito isso. E o realismo, muitas vezes, abdica disso para narrar da maneira como ele achar melhor. Certo? Os escritores realistas, no caso. Mas o que vocês precisam entender é que, por mais que ambos tenham o nascimento, entre aspas, no mesmo ano, o naturalismo a gente estuda como uma vertente, um braço, uma continuação do realismo, certo? Porque aí tem essa parte das teorias que a gente vai ver agora, vai ficar mais claro, tá bom? Se permanecer alguma dúvida, eu fico à disposição, tá bom? Vamos ver, então. A primeira grande teoria que influencia os escritores naturalistas é o positivismo. O positivismo é uma teoria criada pelo Auguste Comte, certo? Em que a sociedade é vista como um organismo coletivo em constante evolução. Ou seja, um organismo que parte do meio menos desenvolvido para o mais desenvolvido. Esse mais desenvolvido, o que seria? Seria a ciência, ou o que os teóricos vão chamar de estado positivo, certo? Essa teoria tinha como lema o amor por princípio, a ordem como base e o progresso por fim. Aqui vocês já entenderam que a bandeira do Brasil, da República do Brasil, é completamente positivista, certo? Porque o positivismo influenciou muito a camada militar que dominava o país quando da proclamação da República em 15 de novembro de 1889, certo? Por isso a bandeira, lá você vê ordem e progresso, certo? É uma influência positiva. Que então, o positivismo, a sociedade evolui. Ela tem que chegar onde? Ela tem que chegar à razão, ela tem que chegar à ciência, certo? Tudo tem que ser provado cientificamente. E quando você tem essa prova, você chega no que a gente chama de estado positivo do conhecimento, certo? Outra grande teoria é o darwinismo social. A gente estuda em biologia um negócio muito bacana, que é o darwinismo, né? A teoria de Charles Darwin, do evolucionismo e aquela coisa toda. E a gente vê que essa teoria do darwinismo social é a aplicação do Darwin na sociedade humana, porque Darwin estuda bicho, estuda planta, estuda o homem também, mas não é uma coisa que se aplica só ao homem. Portanto, Herbert Spencer pega a teoria de Darwin e aplica ela ao homem, dizendo que ele fala: a vida social trata-se apenas de uma competição selvagem por alimento, sexo e poder, certo? Só o mais forte, o mais apto e o menos escrupuloso pode vencer.
certo? É uma teoria muito cruel, é uma teoria muito, assim, pesada da gente querer entender, porque ele diz que a sociedade está aí para competir selvagemmente por alimento, por sexo e por poder. Tá vendo só como é um braço do realismo? Porque você pega e você vai narrar uma realidade podre, uma sociedade completamente corrupta, certo? E você vai chegar a essa conclusão de que a sociedade nada mais é do que seres selvagens que competem entre si, certo? E quem é que vence? O mais forte, o mais apto, mas o mais importante, o menos escrupuloso, certo? Aí é que está a grande chave. A gente já vai ver um exemplo para que isso fique melhor. As duas outras teorias que a gente tem. O pessimismo radical. Esse é um pouco mais fácil de entender, o próprio nome já ajuda, né? Você ser pessimista, ou seja, não acreditar que nada vai dar certo, ao extremo. A isso, a gente dá o nome de niilismo, que é o pessimismo exacerbado, o pessimismo fora do comum, certo? Uma teoria formulada pelo filósofo alemão Arthur Schopenhauer, certo? Ele nos diz que toda a vida social é apenas uma cortina de ilusões, certo? E que serve somente para cobrir os verdadeiros sofrimentos. O que ele diz? Ele diz que nada na vida tem alegria ou tem importância, porque é tudo fruto de uma cortina que nos encobre a verdadeira realidade podre, certo? A verdadeira realidade corrupta, certo? Então, o pessimismo radical de Schopenhauer também vai influenciar os escritores naturalistas. E o determinismo talvez a mais importante das teorias. Vocês já vão entender por quê. Ela é uma teoria concebida por Hippolyte Taine, e ele nos diz da ideia do ser humano como um ser que se influencia diretamente por três coisas: pela raça, ou seja, pelo seu código genético, pelo meio social em que ele vive e pelo momento histórico em que ele vive também. Então, vocês vão perceber que os personagens naturalistas, se ele se dá bem, é porque ele é fruto de um momento histórico que ele se vê livre, por exemplo, os brancos, na época da escravidão negra no Brasil, o meio social, se você é rico, você tem maior chance de se dar bem. Se você é pobre, você vai ser pobre a vida inteira, certo? Para o naturalista, isso te condiciona tanto que é raríssimo o caso em que você deixa, se você se desvincula do seu meio, daquilo que está à sua volta para ascender socialmente, economicamente, entende? E a raça, porque, veja bem, naturalismo nasce numa sociedade escravista, ainda que no final, uma sociedade escravista. Então, os escravos ou ex-escravos narrados nos livros naturalistas, a exemplo da Bertoleza, do nosso querido Curtiço, que a gente já vai chegar nele, são condicionados a viver num estado de pobreza, num estado de miséria, porque são negros. Obviamente que é uma teoria, assim, desumana, uma teoria totalmente inaceitável nos moldes éticos e morais da sociedade hoje. Mas dessa época, a gente tem que entender que isso foi determinante para que o naturalismo se consolidasse, certo? Se consolidasse. Muito bem. Olha aí, características gerais. Então, a gente estudou as teorias que vão influenciar, vocês já vão ver como, e agora a gente vê as características gerais. Muito bem. Isso para os dois autores que a gente vai estudar, Raul Pompeia e Aloysio Azevedo. Já vamos chegar neles. Além das influências já citadas pelas teorias, os escritores valem-se de uma coisa chamada zoomorfização. Que o que é isso? Você animaliza os personagens, você degrada o humano
a posição de animal, certo? É uma coisa horrorosa, gente. Mas para que você faz isso? Para você escancarar para o seu leitor que tem algo de errado. Você entendeu? Para mostrar. Não é aquela ilusão romântica que prevalece na sociedade. Por mais que seja bonita, isso não acontece. A sociedade, ela é corrompida. Então, para chamar a atenção do leitor, o que eu faço? Quando eu vou descrever um personagem, eu comparo ele com algum animal. Porque isso chama a atenção do meu leitor para dizer, poxa, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa de errado com esse homem, com esse personagem que representa uma parcela da sociedade que está sofrendo, certo? E que precisa de ajuda, precisa de modificações sociais, políticas, econômicas, para parar de sofrer, certo? Para ter condições de uma sobrevivência mais digna. Uma outra característica é a técnica expressionista, também um pouco vinculada com essa ideia de assustar o leitor. O que é isso? Você distorce grotescamente a realidade. Você vai narrar uma situação que pode parecer comum, você deixa aquela situação grotesca, até dolorida de ser lida, de ser assimilada, certo? Para que isso possa gerar o espanto dos seus leitores, certo? Muito importante isso. Ah lá, e você usa essas duas coisas para quê? Para um relato quase que patológico, ou seja, quase que doentio da realidade social. Assim, percebemos que o naturalismo pode ser entendido como um braço do realismo, que não mede esforços para, de uma maneira que até beira o desagradável, como a gente viu, pela zoomorfização e pela técnica expressionista, mostrar a podridão do homem, de seus anseios supérfluos, superficiais e de suas futuras e constantes decepções. É uma escola que não esconde do leitor aquilo que há de errado, aquilo que há de corrompido na sociedade. Nem que para isso você tenha que usar técnicas que doam em quem estiver lendo, certo? Vamos entender melhor. A gente vai falar dos dois autores e vamos ter um trecho do Curtiço analisado também para que todas essas teorias e essas características não fiquem perdidas na nossa cabeça, certo? A gente vai vê-las na prática. Muito bem, vamos começar mais devagarinho com o Raul Pompeia, certo? O primeiro autor de destaque no naturalismo português. A gente diz que o Raul Pompeia é um escritor que sofre uma influência da ironia amarga de Voltaire. Voltaire é um escritor e um filósofo francês, certo? Essa ironia amarga de Voltaire influencia Raul Pompeia. O Eduardo está perguntando, então é como se o naturalismo fosse um realismo muito mais radical? Acredito que sim. O naturalismo é o realismo, um pedaço do realismo. Radical, muito mais radical porque ele se vale dessas teorias, que, como a gente viu, teorias que se hoje em dia são erradas, naquela época conduziam o leitor a uma reflexão, conduziam o leitor a um espanto, a uma coisa desagradável, certo? É isso mesmo, é um realismo radical, é uma boa definição, certo? Voltando ao Raul Pompeia, ele tem uma obra única, publicada, chamada-se O Ateneu, de 1888. E o que trata o Ateneu? O Ateneu é o nome de um colégio, certo? Um internato, mais precisamente. Um colégio onde os alunos moravam durante o tempo de estudo, certo? Nesse livro, Raul Pompeia retrata a perversidade de um sistema educacional. O personagem, que é o Sérgio, ele é o narrador que conta a história da sua infância. Ele, adulto, ele relembra, certo? Por isso, um romance memorialista, quando o narrador, adulto ou velho, lembra de alguma coisa que aconteceu no passado, certo? O personagem principal, ele enfrenta desafios físicos e psicológicos durante a sua permanência no internato Ateneu.
desafios físicos e psicológicos, porque ele apanha, ele não quer estar lá, e aquilo tudo começa a se misturar na cabeça dele de uma maneira muito cruel, certo? Por quê? Porque o diretor, o Aristarco, ele é megalomaníaco, ele é impiedoso e ele é rude. Então, é um diretor muito cruel, que vai fazer crueldades com esse menino, e esse menino vai ficar marcado com essa coisa, assim, com essa podridão do sistema educacional, que ele vai narrar mais para frente de uma forma de que isso possa não acontecer às gerações futuras, entendeu? Essa é a principal intenção de Raul com esse livro, certo? Agora a gente vai para o Aloísio Azevedo. Ele escreveu Mulato, como a gente já sabe, certo? Em 1881, como eu disse, o nascimento do naturalismo. Ele entra para o cânone da literatura brasileira com outros grandes títulos, como Casa de Pensão, de 1884, e O Curtiço, que para mim é a melhor obra naturalista produzida no Brasil, de 1890, não só para mim, como para a maioria dos críticos literários, certo? Ele foi influenciado pelo Essa, como a gente estudou, o Essa lá de Portugal, e pelo francês Émile Zola, certo? Esses grandes influenciadores da obra do Aloísio fizeram com que ele trouxesse o máximo do naturalismo com o Curtiço. Como eu já disse, a mais fiel produção naturalista brasileira, que narra a ascensão social corrupta e desonesta de um vendeiro chamado João Romão, e, além disso, retrata a crueldade da realidade dos pobres moradores de um cortiço no Rio de Janeiro. Cortiço esse que João Romão era dono e cobrava o aluguel caro do cortiço, tudo que se consumia vinha da venda de João Romão. Os homens do cortiço trabalhavam na pedreira de João Romão, que era ao lado. Então ele ganhava dinheiro de todas as maneiras. As mulheres que moravam no cortiço trabalhavam de lavadeira nos tanques que João Romão instalou no pátio do cortiço. Então ele ganhava dinheiro de todas as formas, certo? Isso sem contar que para fazer as primeiras casinhas do cortiço, ele usava material das outras construções da cidade. Ele ia à noite com a Bertoleza, que era uma ex-escrava, que depois a gente descobre que não é ex-escrava, porque João Romão forjou a sua carta de alforria, certo? Então, uma série de acontecimentos, isso sem falar nas traições, nas brigas, nos incêndios. O cortiço pega fogo 2 vezes, então é uma vida totalmente miserável, entregue, sabe? Entregue à sorte de alguém que queria subir na vida e que não media esforços para isso, nem que precisasse morrer ou viver num estado crítico os seus inquilinos, certo? Pois bem, Curtiço ele é recheado de cenas extravagantes, grotescas, quentes e escandalosas. O romance traz à tona tudo o que um homem pode fazer, ainda que proibido, ou seja, ainda que ilícito, para conquistar dinheiro, boa vida e poder, certo? Agora a gente vai ler um trechinho do Curtiço, para que tudo aquilo que a gente estudou não fique perdido nem confuso na cabeça, certo? Primeiro vem o trechinho, depois um parênteses, como eu disse que eu já tinha feito, a gente lê e retoma tudo isso. Muito bem, o trecho é o seguinte: e naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo, naquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Certo? Então veja bem, aqui, ao tratar dos habitantes que em pouquíssimo tempo encheram o cortiço de João Romão, o autor
Aloysio Azevedo utiliza a zoomorfização, juntamente com a técnica expressionista, quando ele compara as pessoas pobres às larvas no esterco. Gente, isso é um absurdo. No entanto, quando você lê isso, você toma um tapa na cara e você entende que aquelas pessoas estão sofrendo, certo? Elas são tão crucificadas e tão abandonadas pela sociedade que elas precisam ser comparadas aos animais para que você preste atenção nelas. Você entendeu? Aonde eu quero chegar? Aonde os escritores realistas queriam chegar, naturalistas, melhor dizendo. Além disso, a gente vê o darwinismo social do Spencer, nos alertando que o mais forte vencerá. Ou seja, as pessoas corriam a curtir aos montes para competir por serviço na pedreira ou por serviço lavando as roupas. Por quê? Porque elas precisavam, queriam melhorar de vida, certo? Melhorar a qualidade de vida. Isso, no entanto, você sabe que não acontece, porque elas trabalham, mas quem enriquece é o dono de tudo aquilo, que é o João Romão. Olha lá, isso, no entanto, é refutado, ao mesmo tempo, pelo determinismo de Taine, que nos mostra que a pobreza daquelas pessoas é fruto da classe social baixa, da raça, negros e mulatos em sua maioria, e do momento histórico, ou seja, uma recente abolição da escravatura, que eles viviam. Não importa o quanto eles trabalhassem, as esperanças já podiam estar perdidas, porque todo o lucro se reverteria ao mais forte, ao mais apto, e principalmente ao menos escrupuloso dos personagens, que é João Romão, que não mede esforços para ganhar dinheiro em cima dessa gente pobre, dessa gente humilde, que precisa do trabalho e da comida para sobreviver, com esperanças de um dia melhorar de vida, coisa que nunca acontece. Por quê? Porque eles são de uma classe social baixa, eles são negros, eles são mulatos, e eles vivem um momento em que o negro, por mais que livre, não é inserido na sociedade, como devia, gente. Vocês entenderam? Então, as teorias se fecham para que a gente enxergue uma realidade cruel, uma realidade totalmente, como que eu posso dizer, uma pautada pela corrupção, pelas fraquezas, e que precisava ser mostrada. Não adianta escrever livro romântico, entendeu? Da Índia, que abandona a tribo por causa de um português que chegou na história, entendeu? Tem a sua importância naquele momento, mas precisa se fazer algo de novo, porque o Brasil continua um recém país independente, que passou por mais de 300 anos de uma colônia, certo? Explorado de todas as maneiras. O país continua vivendo coisas erradas do ponto de vista social, entendeu? É dever do escritor realista, é dever do escritor naturalista narrar isso tudo de uma forma que os leitores se assustem, mas que os leitores possam pensar, tá na cara que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Porque não é possível uma sociedade continuar desse jeito, você entende? Isso que eu estou te falando é uma coisa que na teoria parece lindo, né? Só que o realismo e o naturalismo têm os seus frutos muito tardios, né? Porque a gente vê que até hoje a população mais desfavorável sofre grandes coisas, passa muito perrengue. Então, eu não posso deixar de comentar que o realismo e o naturalismo tem a sua importância, mas dizer que o que precisava ser feito, em partes, ainda precisa ser feito, certo? E isso que é o mais importante da gente ler e conhecer esses escritores, por mais que a gente não concorde com algumas teorias da época, a gente tem que tirar disso o ensinamento de que a mudança social, a mudança política e econômica precisa ser feita de maneira a atender essa maioria da população que passa muito perrengue, certo? Muito aperto. Muito bem.
Para quem se interessar, eu deixei o link, eu vou mandar esse material de PDF lá no grupo de vocês, para que vocês possam acessar esses links e ter acesso aos dois que eu já comentei, né, do Machado, e esse aqui que é o Curtiço, eu deixei o Curtiço em PDF para vocês, porque também é um livro fundamental para tudo na vida, porque a gente fala, a gente pode usar ele na redação, pode usar ele numa discursiva de história, de geografia, ele cabe muitas vezes, né, nessas discussões, até em filosofia e principalmente em sociologia, que vocês também têm, para que possa discutir todas essas teorias, né, e poder ver, o que ainda existe, o que está errado, o que está certo, por quê, entendeu? É um livro muito bom em toda a sua construção, é um livro que vale muito a pena ser lido. Quando vocês puderem, está aí para que vocês acessem, certo? Também deixei o link do filme, do Curtiço, que conta a história do romance, bem brasileiro, certo? É um filme fiel à obra, um filme um pouquinho menos interessante, talvez, do que Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas um filme para quem quiser conhecer a história de uma maneira mais rápida, porque em 1 hora e pouquinho você vê o filme, né? Você já tem uma base para quando der você ler o livro e fazer e conhecer mais a fundo isso tudo, tá bom? Por hoje é só, queridos, fiquem bem, queridos e queridas. Até a próxima aula, muito obrigado pela acolhida na minha primeira aula. Desculpe o nervosismo, desculpe qualquer erro. Bons estudos para vocês e a gente ainda tem uns minutinhos. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se eu posso ajudar em mais alguma coisa antes da gente finalizar. Fiquem aí à vontade, tá bom? Imagina, vocês não têm que agradecer nada. É um prazer estar aqui. E sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp, vocês têm o meu contato pelo grupo, vocês podem estar aí para a gente conversar, tá bom? Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Eu posso ir encerrando aqui? Muito bem, gente. É isso então. Obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.